Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo da parte de desenho técnico, né? Mais um vídeo referente a essa parte aí de análise de localização de furos. A gente falou que ia dividir em 3 vídeos, então esse é o segundo, né? No primeiro vídeo a gente já fez a relação de localização desses outros dois aqui de baixo, né? E agora a gente vai fazer desses 5 aqui. Localização em que sentido? Né? Tomando como referência aqui um ponto zero aqui da peça, né? Dá um zoom aqui. Então esse ponto aqui, deixa eu até deixar aqui um marco, né, para ele, né? Esse ponto aqui ele seria aqui o ponto zero, né? O ponto zero aqui de referência para os furos, né? Então vamos verificar aí em relação a eles. Eu deixei marcado aqui, vou até mudar a cor aqui, deixei marcado aqui de 1 a 5, né? São 5 furos, vou alterar aqui a cor, deixar aqui vermelho, né, para que a gente pegue a localização deles. Então vamos começar aqui, né, sem ter muita enrolação, vamos direto aqui para o furo 1. Né, o furo 1 que está marcado aqui, no caso esse furo aqui central. Né? Esse furo é muito importante porque ele é base para os outros 4 que estão aqui ao redor. Né, que estão ao redor dele, no caso aqui são furos equidistantes, então esse furo 1 aqui ele é importantíssimo. Bom, vamos pegar a localização dele. Aqui referente à altura, né, que no caso aqui seria o Y, né, ele já está aqui direto. Né? Já que aqui é o centro, o ponto de referência, observa que tem uma localização aqui, ó, 65. Então 65 seria a relação da altura dele. Né? Vou colocar aqui uma referência para ele. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, deixar um marcado, né, como furo 1. Vou colocar aqui x igual a 65. Né? X igual a 65. Deixar aqui essa referência aqui para esse furo. Né? A gente precisa da localização dele também referente ao y. Né? No caso ao y, ou desculpa, eu confundi aqui, no caso esse daqui não é o x, é o y, né? A altura. Né? Então vou colocar aqui y 65. Beleza, o x é que está ligado ao comprimento, que é o que a gente precisa saber. Aqui, se a gente observar referente a esse furo 1, a gente tem aqui a indicação ó, de 100,5, né? 100 milímetros e 5 décimos. Né, décimos de milímetro. Só que nesse caso aqui ele está tomando como referência a face oposta. Então o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber dessa diferença aqui. Então é só pegar esse 105 e subtrair do comprimento total da peça. O comprimento total da peça está aqui embaixo. Ó. 126. Então é só subtrair 126 menos 100,5. Né? 126 menos 100,5. Que vai dar 25,5. Ou seja, a distância em x, né, que seria esse comprimento aqui, seria 25,5. Vou colocar aqui ao lado. 25,5. X igual a 25,5. Eu não vou colocar unidade, né, mas aí já fica a observação em que é milímetros. Né? Então o furo 1 aí localizado, y e x. Né, y 65, x 25,5. Vamos aí para o furo 2. Vou colocar aqui a referência dele. Vou colocar aqui alinhado. Pronto, beleza. Então tá aqui furo 2. O furo 2, aí é o detalhe que eu tinha comentado, né? Vamos observar aqui mais de perto. Ó, observa que referente a esse furo 1, tem um quadrado aqui de 18 por 18, né, que é a localização desses 4 furos. Né? Então, a gente precisa só analisar o seguinte. A gente vai ter a metade de 18 aqui para baixo, né, sentido y, e a metade de 18 aqui deslocando para a esquerda, sentido x, né, para encontrar a localização do furo 2. Né? Então, nesse caso, a gente precisa só fazer essas subtrações. Por que metade de 18? 18 é que é o comprimento. Né? Então, a gente vai ter aqui a metade referente a essa altura e a metade referente aqui a esse comprimento. Né? Então a gente vai pegar as referências aqui do próprio furo 1. Né? Então, exemplo, o y, que é a altura, vai ser y menos a metade de 18. A metade de 18 é 9. Então a gente vai ter 65 menos 9. Né? Y aqui referente ao furo 2, y referente ao furo 2 vai ser 65 menos 9, que vai dar 56. Né? Então, em y, a referência dele é 56 milímetros. E em x, o x do furo 1 é 25,5. Então, vai ser 25,5 menos 9.
nesse caso aí vai dar 16,5, né? X igual a 16,5. Então vamos aqui dar uma conferida. Basicamente aqui é o seguinte, diminuir aqui o zoom para a gente poder ver melhor. A gente vai ter referente à altura, que é o Y, a gente vai ter do furo 2, 56 milímetros. Ao comprimento referente ali à origem, né, vai ser 16,5. Tudo isso aqui tomando como base aqui essa origem, né, esse ponto aqui de referência. Beleza, vamos lá para o furo 3. O furo 3 só vai mudar um detalhe, né, que é o seguinte. O furo 3, vou marcar aqui o furo 2, o centro dele, né, o furo 3, ele está aqui ao lado, marcar aqui de vermelho, ele está 18 milímetros de diferença em X em relação ao furo 2. Ou seja, é a única diferença que a gente vai fazer, a única coisa que a gente vai alterar é quem? O X. Aí você diz, poxa, por que não vai alterar o Y? Eles estão na mesma altura, está na mesma linha de referência. Ou seja, o Y desse furo 3 é igual ao do furo 2, ou seja, Y a 56. Então a única coisa que vai mudar é o X. Então aqui, vamos colocar aqui Y 56. E o X vai ser 56 mais 18. 56 mais 18 vai dar igual a 74. Então o X vai ser igual a 74. Beleza? Então aí a gente tem a localização do furo 3. Vamos lá para a localização do furo 4. Né? O furo 4, em relação ao furo 3, né? Observa que o furo 4 está aqui em cima. O que é que vai acontecer? Ele está na mesma posição do X do furo 3. Né? Observa que eles estão no mesmo posicionamento. Né? Está aqui no centro. O que é que vai alterar agora? O que vai alterar do 4 em relação ao 3 é o Y. Né? O Y deles, a altura, aqui ela está diferente. Né? A altura do furo 3 é de 56 milímetros. Né? Já esse furo 4 ele está mais alto, 18 milímetros, ou seja, 56 mais 18. Né? 56 mais 18 é o valor referente a essa referência. 56 mais 18 é... Ah, aqui eu estou vendo que ficou alguma coisa errada aqui. Ó. Vou voltar aqui, porque o X aqui, né? O X aqui ele ficou muito distante, né? O valor. Né? Eu acabei somando aqui, agora que eu percebi. Eu somei aqui os 56 mais o 18, eu acho, né? Que é o seguinte, vamos voltar aqui. Voltar aqui no furo 3. O X, se a gente for voltar para o furo 2 aqui, que era a referência, o que acontece? O furo 2 ele estava na posição 16,56, que seria essa distância aqui. Então a gente teria 16,56 não, 16,5 mais o 18. Né? Então esse 74 não é para ser 74, é 16,5 mais 18. Então vai dar 34,5 é o valor dele. 34,5. Né? Percebi agora isso. Aí você diz assim, poxa, mas será que é 34,5 mesmo? Tem como a gente tirar uma prova real? Tem sim, vamos fazer uma análise aqui. A gente viu que esse furo, o furo 1, ele está com a distância aqui de 25,5. Né? Isso aí a gente já verificou, porque é só fazer a subtração do comprimento total da peça, né? Menos o 100,5. Né? Ou seja, a gente subtrai o 126 menos o 100,5, deu 25,5. Né? Então, essa localização aqui do furo 1, isso em relação ao X, é de 25,5. O que é que a gente precisa saber? Né? O X do furo 3 e do furo 4, eles são iguais. O X do furo 5 e do furo 2, eles são iguais. Né? E aí, como é que a gente faz para pegar esses valores logo de cara? Se o furo 1 em relação ao X é 25,5, o que é que a gente vai fazer? É só somar aqui, 25,5 mais a metade de 18, ou seja, mais 9. 25,5 mais 9 vai dar igual a 34,5. Então, o X do furo 4 e do furo 1 é igual a 34,5. Já o X do furo 2 e do furo 5
é só subtrair 25,5 menos a metade de 18, ou seja, 25,5 menos 9, que vai dar 16,5. Né? Então, o x do furo 5 e do furo 2 é 16,5. Né? Então, aí para não restar dúvidas, tá bom? Então, no caso aqui, eu já vou deixar marcado logo tudo para não confundir. Né? Vamos deixar já marcado aqui também o 5. Vou deixar marcado aqui o 5. Vou apagar aqui. Então, a gente vai ter aqui o x referente, vou até movimentar aqui. O x referente ao furo 4 e furo 3 são iguais. Né? Então, nesse caso aqui, referente ao furo 4, o x, a gente já sabe que é 34,5. Né? 34,5. Né? E o x referente ao furo 5 é igual ao x do furo 2, ou seja, 16,5. Então, já vou deixar marcado aqui também. 16,5. E aí o que acontece? Está faltando o y do 4 e do 5. O y do 4 e do 5, o que é que vai acontecer? Se a gente observar, o y do 4 e do 5 são iguais, ou seja, é a altura, e o y do 2 e do 3 são iguais. O do 2 e do 3 a gente já marcou, 56. Então significa o seguinte, se aqui é 56, né, se aqui é 56, essa altura aqui, significa que essa altura do 5 e do 4, né, do 5 e do 4 vai ser 56 mais 18. 56 mais 18, ou seja, 56 mais 18 vai dar igual a 74. Né? Então, o y do 4 e do 5 vai ser igual a 74. Então, eu também já vou marcar aqui. Vou botar aqui. Y igual a 74. Vou voltar aqui, tirar o espaço. E aqui embaixo também a mesma coisa. Já vou copiar e colar. Bom, então tá aí todos os valores. Vou movimentar aqui para poder ficar melhor para visualizar. Então, para fechar, localização dos 5 furos. Né? O que tem de deslocamento, né, seria o furo 1, que é o furo central. Né? E referente ao furo 1, a gente consegue pegar a localização dos outros furos, aí tomando como referência o x e y de um ponto de origem. Né? De um ponto de origem, que no caso é esse ponto aqui de origem. Então aí a gente tem o posicionamento de todos eles. Lembrando, como a gente falou no primeiro vídeo, isso é importantíssimo para quê? Conferência, né? Para marcar na hora da execução mesmo lá do furo. Né? E se a gente for ver, muitas vezes acaba não tendo um ponto de referência ali específico. Né? Então, nesse caso aqui, o ponto de referência seria com base nessa aresta e nessa outra aresta, para que a gente tivesse a localização dos 5 furos, tá bom? No próximo vídeo a gente volta para encontrar a localização desses outros 5 furos aqui ao lado, para a gente fechar essa sequência. Valeu!